Temos estado a falar sobre o quê? Graça, terminamos graça. E porquê começamos a falar de graça? Por causa de discípulo. Tem que ser discípulo para atingir. Alguém falou maturidade, não sei quem foi. Para atingir a maturidade, ou seja, para atingir o crescimento espiritual. Porque só dessa forma é que nós podemos viver na plenitude do que Deus tem para nós. Amém? Concordam comigo? Ok, boa. Então é bom porque eu creio que está alinhado com a palavra de Deus. Espetacular. As minhas notas foram todas à vida. Muito bem. Ora bem. E então? E para isso falamos sobre graça, os 3 pilares da graça. E através dos 3 pilares da graça, o que é que ia acontecer? Eram para nós podermos, ou seja, a necessidade de podermos crescer. Ok? Quais eram os 3 pilares da graça? Ainda se lembram? Os 3 prismas, como quiserem chamar? Digam aí. Quais são os 3 pilares? Alguém sabe dizer? Paulinha, ajuda-me aqui, que está tudo. Salva-me aqui, por favor. Transformação, ok? Graça para sermos transformados, ou seja, o final em rumo de quê? Frutificação. Antes disso, então, ao mesmo tempo temos graça para viver livres, ok? E antes temos graça para salvação / redenção. Voltaram as notas. Já vão levar com 11 páginas de notas. Aleluia. Amém? Então é importante que nós possamos crescer. E para isso começamos a falar de forma prática, nos grupos familiares, formas práticas de podermos crescer em maturidade espiritual. Certo? Então, começamos a falar de quê? Disciplinas espirituais. Correto? A primeira disciplina espiritual que nós começamos a falar foi sobre adoração. E adoração, basicamente, e resumindo o que fomos falando, adoração é contemplar a glória e grandeza de Deus. E isso deve nos levar a louvar o seu grande nome. Amém? Concordam? Uma pergunta. Como é que eu posso dar glória a algo se não conheço esse algo ou pessoa? É possível? Por exemplo prático. Eu vou na rua, ok? Vou usar o exemplo, se calhar, de uma a minha esposa. Vou usar a minha esposa. E o futebol, ela não liga muito e a gente pode usar sempre as esposas quando elas não estão aqui. Brincadeira. A esposa vai na rua. Passa por ela um jogador de futebol famoso. Acho que até podia passar o Messi. O Cristiano Ronaldo não, que ela identificava. Mas talvez que era o Messi. Não, o Messi se calhar um famoso qualquer. O Haaland, pronto. Que é grande e feio. O Haaland, que é bem grande e bem aparatoso. Passava à beira dela. Ok? Ela, como não o conhece, iria ficar totalmente indiferente à passagem dele. Era mais uma pessoa que passava, ok? No limite, como boa cristã ou boa discípula de Cristo, sorria a passar por ela e dizia bom dia. Mas era totalmente indiferente, não o conhecendo. Mas, no entanto, fosse o Paulo Eduardo a passar pelo Haaland, se calhar já olhava e dizia, olha, vai aqui o Haaland, olha, aquele jogador começa a comentar, não é? Óbvio que nós, como cristãos, este exemplo não é muito apropriado, porque nós não vamos idolatrar a pessoa, não é? Mas é só um exemplo de mostrar que só se nós conhecermos alguma coisa ou alguém, sabemos quem é que nós vamos falar sobre esse alguém, certo? Estão comigo? Faz sentido? Boa. Então, como é que nós podemos contemplar a glória de Deus e louvarmos o seu nome? Só se o conhecermos. Quando nós falamos da sua grandeza, do seu tamanho, do quanto espetáculo ele é estranho para quem está lá fora e não conhece quem é o nosso Deus. Então, só conhecendo quem ele é que nós temos a hipótese de contemplar e o adorar. E é incrível que então, para contemplares e adorares o grande nome do Senhor, tens que te relacionar. E à medida que tu vais relacionando, vais crescendo em conhecimento. À medida que vais crescendo em conhecimento, é impossível ficar indiferente ao que Deus é. Amém? Não é o que Ele fez, é o que Ele é. Amém? Boa.
Então, vamos iniciar hoje numa série chamada Eu Sou, ok? E isto tem como objetivo mostrar o quanto o nosso Deus é grande. Porque estamos a falar de adoração, estamos a falar de contemplação, do quanto grande Ele é, faz tão, mas tanto sentido que nós possamos saber quem Ele é. Amém? Então, hoje vou fazer um desafio. Tenho para não ter aqui o amigo Joe. Não vou fazer desafio. O que eu queria dizer é, hoje é um dia do... Eu gostava de vos desafiar a soltarem-se do aleluia, do glória a Deus, da exaltação. Amém? Eu vou ler algumas escrituras, vou dizer algumas características do nosso Deus. E se realmente, eu sei que somos envergonhados, mas se realmente falar, se realmente te empolga o coração, solta qualquer coisa. Ok? Solta qualquer coisa. Não te sintas preso por isso. Sei que somos uma igreja com uma raiz britânica, tudo muito sério. Brincadeira, não somos nada. Mas ou seja, estejam à vontade, ok? Quero que sintam à vontade e literalmente deixem a Escritura falar convosco. E se realmente ela falar convosco como deve falar, vocês não conseguem ficar indiferentes. E não tenham vergonha, ok? Ninguém vos vai julgar aqui. Amém? Têm de ficar empolgados, inquietos com o que vamos falar aqui hoje. Então vamos abrir a palavra em 13. Não precisam de abrir, vai aparecer ali. Em Êxodo 13, versículo 14. Não está? Aliás, Êxodo 3, do versículo 13 ao 14. Amém? Mas então, antes de ler, um pequeno enquadramento. Eu não sei se já vamos ler, mas só um pequeno enquadramento dizer assim. Então, o povo de Deus tinha acabado, ou tinha chegado ao Egito, ok? Estava no Egito neste momento, quando este versículo que vamos ler acontece. Eles tinham lá chegado através de José, ok? José que através de uma série de desgraças, não é? Que nós homens vemos como desgraças, mas Deus tornou aquilo tudo como parte do seu plano, certo? Então, José, numa série de desgraças, foi lá parar ao Egito, foi, no meio de tantas desgraças, ainda foi elevado ao braço direito do faraó, correto? Passou a ser a pessoa mais importante no Egito, para além a seguir ao faraó, ganhou um estatuto bem elevado e por causa disso, a sua família, ok, foi lá parar todo o Egito. Passados muitos anos, ok? Toda essa geração, todas essas pessoas que vivenciaram o que José fez através de Deus, não é? Como é óbvio, no Egito, essas pessoas faleceram, não é? E começaram a ser esquecidos. Por outro lado, o povo de Israel começou a procriar, ok? Forte e feio, ok? Começou a crescer de forma tão grande que os egípcios começaram a ficar com medo de ser dominados ou tomados por esse povo. Então o que é que fizeram? Qual a melhor forma? Vamos escravizá-los. Então assim tentaram dominá-los. Mas Deus não é um Deus que esquece das promessas, não é um Deus que está longe, é um Deus que está perto, é um Deus que escutou o lamento do seu povo. Amém? Então Deus escutou o seu povo a lamentar-se do que estava a sofrer. Ok? E então ficou realmente contrido com isso e chamou quem? Moisés, para tirar o seu povo em direção à terra prometida. Amém? Estamos todos enquadrados? Então, na sarça ardente que Deus está a falar a Moisés, que vai usá-lo para liderar o seu povo dali para fora, chegamos a estes dois versículos. Êxodo 3, versículo 13 a 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Imaginem vocês chegarem à beira de alguém e falarem assim, quem é que tu és? Eu sou o que sou. Qual é a primeira reação? Cucu! Não funciona bem. Numa pessoa, o eu sou o que sou é realmente loucura. Mas dito por Deus, tem todo o sentido. Para entendermos,
Onde é que aquele povo estava ainda? No Egito. Quantos deuses haviam naquela terra? É mesmo isso, não sei o número. Muitos. Havia muitos deuses. Ok? Muitos mesmo. Então, Moisés queria saber como apresentar, que não apresentaria ao povo, no meio daqueles deuses todos, que falasse quem Deus é. Ele disse, eu sou o que sou. E parece loucura, mas o que isto quer dizer que destaca de tal forma quem o nosso Deus é. E porquê? Porque o facto de ele dizer eu sou o que sou mostra que é um Deus único e que acima de tudo incomparável. Não há ninguém que se possa comparar, ninguém que possa ser como ele. Então, ao responder eu sou, ele está a destacar o seu poder eterno e o seu caráter imutável. Eu sou quem eu sou. Deus é igual a Deus. E não há mais ninguém que se possa comparar. É único, inigualável. Amém? Amém. Aleluia! Não há outro igual. É o Todo-Poderoso. É o eu sou. Em um mundo em que os valores, a moral, as leis estão em constante mutação e nós estamos a viver isso constantemente. O que é constante? O nosso Deus. Não muda. É imutável. Amém? Então, Deus, para apresentar isso, e disse, eu sou, ele apresentou e disse, falou, relembrou Moisés das promessas que tinha feito aos seus antepassados, ok? Das alianças que tinha feito. Então a primeira pessoa a destacar, por exemplo, foi Abraão, ok? Em Gênesis 12, 1 a 3, podemos ler assim. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra por meio dos seus parentes e da casa de seu povo, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoam e amaldiçoarei os que amaldiçoam. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O que é que Abraão fez? Obedeceu. E saiu. Ok? E tornou-se no pai de uma. Mas incrivelmente, quantos filhos é que ele teve? Outro destaque, eu percebi que quiseste dizer. Em termos de destaque de linhagem, não é? Teve 2, mas teve assim a tal multidão incontável. É Deus mentiroso. Ele cumpre a sua promessa. Amém? Então a linhagem começa a partir dali, certo? A gerar-se. E em Gênesis 15, versículo 6, diz assim, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. No capítulo 17 podemos ver mais sobre a aliança. Podem ler também no capítulo 15, mais detalhado sobre essa aliança. Isaac vem a seguir, não é? Viva! Está a ver quem? Gênesis 26, 2 a 5, diz assim, sobre Isaac. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não deixe o Egito, procure estabelecer-se na terra e eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Lhes darei todas estas terras e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minha. Amém? A obediência de um está-se a gerar e a acompanhar no seguinte, nas gerações que aí vêm. Amém? Então a promessa dada ao pai foi estendida para o filho, certo? Da promessa. E vemos o continuar do plano, então, depois ainda a seguir em quem? Jacó. Ok? Em Gênesis 28, versículo 13 a 15, diz, ao lado dele estava o Senhor que lhe disse,
Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que eu vá e o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Amém? Então, estas gerações que trouxe aqui, até chegarmos verdadeiramente a Moisés, trouxe as alianças para mostrar o quanto o nosso Deus é imutável e o quanto o nosso Deus é confiável. Amém? Sua grandeza é imutável. Então, e este é o ponto que quero salientar. O grande eu sou, ou o eu sou, é para destacar a grandeza do nosso Deus, que é o único, que é incomparável, inigualável. Então, quem é que Ele é? E daí a importância de salientar e falarmos um bocado de quem nosso Deus é. Quando nós mergulhamos, isto provavelmente não é novo para muitos de vocês, mas é importante que nós possamos voltar a relembrar as características do nosso Deus. Quem é que é esse nosso Deus? Então, o eu sou. Primeiro, o que é caráter? Definição de caráter. O que é que o caráter diz no dicionário? O que faz com que os entes ou objetos se distingam entre outros da sua espécie. Marca, cunho, impressão, propriedade, qualidade distintiva, índole, gênero. Ou seja, então, o que é que distingue o nosso Deus de nós e de toda a sua criação? Essa distinção é que o vai tornar único e especial. Amém? Então, se dividirmos os atributos, podemos distribuir os atributos de duas formas, ok? A forma como vou apresentar e como já falei algumas vezes, é o formato que o Gruden distribui, o Wayne Gruden distribui os atributos de Deus. Dois tipos de atributos. Os atributos comunicáveis e incomunicáveis, ok? Alguém sabe o que é que são os comunicáveis? Deixa eu ver. Não. Bom. Alguém sabe o que é que são os comunicáveis? Qual a diferença entre um e o outro? Atributos comunicáveis e incomunicáveis. Isto não é novo, por isso deve haver alguém que saiba. O Ângelo já deve saber, que já ouve para isso 500 vezes isto. Alguém sabe qual é a diferença entre um e outro? Comunicáveis é direto falar com a pessoa, não? É mais ou menos isso. Tem a ver com o comunicar, mas não é o falar. Então. Incomunicável é tipo telemóvel. Não faz com pessoas, lá falas da mesma. Seria, mas não. A diferença é muito básica. Os comunicáveis são aqueles que são possíveis de ser reproduzidos por nós. Os incomunicáveis são aqueles que são impossíveis de serem reproduzidos por nós. Ok? E isso é fundamental nós entendermos, porque nós vamos ver hoje o quê? Os incomunicáveis. Mas deixem-me só dar alguns exemplos dos comunicáveis. Por exemplo, Deus dos comunicáveis. Deus é amor. Ele é amor. Nós podemos ser amorosos. Amém? É claro? Deus é bom. Nós podemos ser bondosos. Ok? Esses são os comunicáveis. Não é os que vamos espelhar aqui, embora tornem Deus especial, mas nós podemos replicá-los. Mas o que eu vou falar aqui hoje são os incomunicáveis. São aqueles que é impossível reproduzi-los. Seja qualquer outro Deus, qualquer outra parte da criação, pode replicar. Não pode. E isso torna o nosso Deus o grande eu sou. Amém? Então vamos ver então os atributos incomunicáveis. São 5. Ok? Basicamente. Primeiro, independência. Deus não precisa de nós, nem do restante da criação para nada. Porém, tanto nós quanto o resto da criação podemos glorificá-lo e alegrá-lo.
Desculpem se entristecer alguém, pode parecer duro esta expressão, mas realmente Deus não precisa de nós para nada. Se nós, muitas das vezes há uma expressão utilizada que Deus estava demasiado solitário, então criou a criação para poder viver em comunhão e deixar de se sentir sozinho. Se isso acontecesse, se isso fosse verdade, de alguma forma, não é? Estaríamos a tirar o grande caráter e atributo do nosso Deus. Ele não precisa de nós. No entanto, Ele escolheu criar-nos, permitir-nos relacionar-nos com Ele e agradá-lo ou desagradá-lo. Amém? Faz sentido? Então dizem Atos 17, 24 a 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a vida a todos, o fôlego e as demais coisas. Em Jó 41, versículo 11, diz assim: quem primeiro me deu alguma coisa, está Deus a falar, que eu lhe devo pagar, tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Amém? Ninguém jamais deu alguma coisa a Deus que não viesse dele. Salmos 90, versículo 1 a 2, diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, da eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém? Boa. Deus existia antes de qualquer outra coisa. E é importante termos noção, isso bem vincado na nossa cabeça, no nosso coração, para podermos entender o caráter divino de Deus. Por isso Ele pode responder: quem é que tu és? Diz que eu sou. Eu sou. Sem a criação de Deus, ou sem a criação de Deus, continuaria a ser infinitamente amoroso, justo, eterno, omnisciente, trinitário e por aí fora. Amém? Nenhuma limitação em perfeição da criação, que nós temos várias limitações, deve ser projetada sobre quem Deus é. Mas então coloca-se a questão: se Deus não precisa nada de nós, cria-se aqui uma questão grande, não é? Que é, que valor então é que nós temos? Certo? Ou só sou eu que posso pensar isso? Então, que valor é que nós temos? Se não somos precisos de nada para Deus, que valor é que nós temos? Deus não precisa de nós para nada. Questão: que valor então nós temos? Amém? Parece que tem medo de dizer isso, não? Temos muito valor. Mesmo assim, Deus dá-nos muito valor. Ok? Não é o facto de Deus ser quem é, não necessitar, que nos retira o valor, mas sim o amor dele por nós, que nos mostra o quanto valiosos nós somos. Efésios 1, 11 a 12 diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém? Ele criou a terra para Ele. Sim, para nós vivemos a terra, mas criou-nos para louvor e adoração dEle. Amém? Sim. Onde nós vivemos e para nós dominarmos. É verdade, sim, Senhor. Amém? Então, segunda característica: imutabilidade. Deus é imutável, ok? Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Porém, Deus age e sente emoções, e age e sente de modos diversos diante de diferentes situações. Salmo 25, o Salmo, esqueci-me do capítulo, eu pusei o capítulo lá. Não,
seguir, por favor. Mas eu tenho o capítulo. Não, esqueci-me do capítulo, peço desculpa. Eu depois dou o capítulo, se alguém precisar. 25 a 27, diz assim. Falta o capítulo, é só o versículo. 25 a 27, mas estão aí os versículos. Diz assim, no princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como as vestimentas. Como roupas tu os trocarás, e serão jogados fora. Mas tu permaneces o mesmo. Os teus dias jamais terão fim. Amém? Ele permanece o mesmo. Malaquias 3:6 diz assim, de facto eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Sei que hoje estão a levar uma injeção de escrituras bíblicas. Mas é importante que a palavra fale ao nosso coração. Tiago 1, versículo 17 diz assim, toda a dádiva e todo o dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Amém? Então, podemos avançar. Podem ler Isaías 46, 9 ou 11. Mais um versículo a falar exatamente isso. Porquê é que é importante este princípio de Deus ser imutável? Alguém quer arriscar? Porquê é que é importante isto? Exatamente. O senão é que... Senão? É uma confusão, é verdade, sim. Mas, então, podendo este exemplo, Deus diz que todos aqueles que crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador serão salvos, ok? E poderão viver livres do pecado, ok? Podemos confiar nele porque ele é imutável. Mas ele, não sendo, se ele não fosse imutável e ele começasse a dizer, ok, não, a partir de agora, esquece, é através daquela pedra que vocês serão salvos. Ou não, desculpa, a partir de agora é através da adoração ao sol. O que é que aconteceria à nossa fé? Nossa fé, frágil. Ou seja, se não pudermos, ficava totalmente caótico. Ok? Então, Deus é imutável e por isso nós podemos confiar, porque sabemos que não é de acordo da forma que Ele vai acordar no dia seguinte, que a sua vontade, o seu querer, a sua verdade vai ser transformada. Amém? Ele é imutável. Por isso podemos ter quê? Infinita confiança nele. Faz sentido? Então, 2 atributos até agora. Quais foram? Independência, boa. Segundo, imutabilidade. Amém? Está a fazer sentido? Estão-vos a ver assim muito pesados. Eu que fiquei mais aliviado por causa da palavra, vocês estão pesados? Não? Não estão? É só ideia, cunhada. Então, independência, imutabilidade. Terceiro, eternidade. Ok? Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser. E percebe todo o tempo com igual realismo. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Eu lembro muito bem quando eu era novo na fé, o quanto isto me metia confusão. Muita confusão. Li um livro, não sei se vocês conhecem, a maior parte de vocês deve conhecer, pelo menos já ouvi falar, um livro do C.S. Lewis, que é Cristianismo Puro e Simples. Okay? Graças a Deus que me deu para começar a ler na introdução do livro, acho que é na introdução do livro que fala isto, que ele dizia, não precisam de ler todos os capítulos de uma forma ou de forma seguida. Se o fizerem, tiverem a passar por algum capítulo e não entenderem o que está escrito, não se preocupem. A dada altura, mais à frente, com o tempo, vocês entenderão. Ou seja, saltem. Ou seja, realmente há coisas que podem ser mais ou menos complexas e deem a importância de crescer e caminhar. Porque nós não vamos conseguir perceber logo, às vezes, as coisas mais difíceis, por isso é que a feijoada é para os maduros e vai-se descendo, okay, até ao recém-nascido e à parte do leite, puro leite espiritual. Então fazia-me uma confusão tremenda esta história do tempo,
ok? De Deus estar acima do tempo, ok? De Deus não ser limitado pelo tempo. Mas é verdade, o tempo não impõe limites a Deus. Deus é eterno no seu próprio ser. Ok? Deus é eterno no seu próprio ser. Salmo 90, versículo 2 diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Apocalipse 1, versículo 8: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. João 8, versículo 58, respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Amém? E depois tentaram matar Jesus. Porquê? Porque ele automaticamente estava a identificar como Deus. Amém? Deus sempre existiu e para Deus a sua existência é de algum modo estar no presente, embora o reconhecimento dessa ideia seja difícil de compreensão. Temos que entender que o tempo não limita a Deus. Okay? Ele é acima do tempo. 4. A omnipresença. Assim como Deus é ilimitado ou infinito com respeito ao tempo, também é ilimitado no que diz respeito ao espaço. Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais, está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Ele, porém, age de modos diversos em lugares diferentes. Deuteronômio 10, versículo 14 diz assim: ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Temos noção que não há lugar nenhum que nós possamos estar em que não esteja lá o nosso Deus. Temos noção disso? Salmista, não é? Amém. Diz isso alto outra vez, Sónia. Se eu subir aos céus, tu estás. Se eu descer à profundidade da terra, tu também estás. Amém. Não há lugar, não há canto, não há profundeza, altura em que nos possamos esquecer do nosso, esconder do nosso Deus. Amém? Jeremias 23 a 24 diz assim: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta ao Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta ao Senhor. Não. Sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta ao Senhor. Amém. Ele está em todo lugar e a sua presença enche toda a terra. Amém? Salmo 139, versículo 7 a 10 diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Hugo, desculpa. Estou-te a fazer a vida difícil na tradução. Desculpa. Amém? Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Colossenses 1, versículo 17 diz assim: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Amém? Deus não tem dimensões espaciais. 1 Reis 8, versículo 27 diz assim: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmo, os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Nada pode conter o nosso Deus. Amém?
Está claro? Quinto ponto, unidade. Deus não está dividido em partes, porém, percebemos atributos diversos a Deus, enfatizados em momentos diferentes. O que é que isto quer dizer? Isto está um bocado relacionado com os atributos comunicáveis. Mas Deus é amor. Ok? Deus é amor na sua totalidade. No entanto, Deus é bom. A essência dele, Ele é bom. Ok? Todas as características que Ele tem são na sua plenitude. Amém? E isto às vezes pode ser um bocado confuso. Ok? Mas é realmente, ou seja, Ele não é feito de partes, mas é na sua totalidade. Ok? Mas eu vou avançar este conceito um pouco, porque o meu objetivo é fazer uma pregação de grandeza e não é estar aqui em grande profundeza ou profundidade, peço desculpa pela palavra, teológica. Mas é percebermos que Deus em toda a sua essência é completo. Ele é bom, ok? Ele é amor, ok? Ele é todo poderoso. Então, não devemos descrever um aspecto de caráter ou ser total de Deus. Cada atributo, ou seja, devemos sim considerar e compreender que cada atributo é simplesmente uma forma de descrever um aspecto do caráter, ok? Ou do ser total de Deus. Amém? Ele é sempre o mesmo Deus. Há uma ideia às vezes errada que Deus no Antigo Testamento era um Deus mais severo, não é? E agora é que nós vivemos na era da graça e Deus é amor. Isto é uma ideia errada. Agora, o importante de compreender é que por vezes e momentos da história Deus revela uma vez mais um atributo do que outro. Por vezes demonstra mais a sua justiça, determinada ação, por vezes está a destacar mais o seu amor, a sua característica de amor, ok? Mas ele, voltamos à história, ele não é imutável, ele não muda, ok? Mas ele é constante e dependendo da situação, vemos uma característica ou outra mais destacada. Amém? Fechando isto tudo, depois de vermos que Deus é o quê? Independente. Boa. Depois, imutável. Depois, onipresente. Saltaram uma. Eterno. Ok? E por fim, completo. Vamos dizer, unidade ou completo. Ok? Não só. Concluindo, porquê é que estamos a falar sobre o eu sou? Porque o nosso Deus é incomparável. Amém? Eu sou quem eu sou. Sério, quando eu consigo imaginar a situação de Moisés, ou tento imaginar e ver Deus virar-se para mim, eu sou quem eu sou. E conseguir perceber a dimensão do que ele estava a dizer, o que queria ser, é incrível. Então, quando ele faz este comentário, a sua grandeza é revelada, demonstrando que ele é único e incomparável. O que o torna único e incomparável são então os seus atributos incomunicáveis. Aqueles atributos que mais ninguém da criação, não há qualquer outro tipo de Deus, ok? Criado pelo homem que se possa sequer aproximar desse tipo de características. Que são elas então independência, que significa que Deus não precisa de nós de todo, mas dá-nos o privilégio de o alegrarmos e a possibilidade também de o entristecermos. Resumindo, dá-nos o privilégio de, sendo tão grande, vir até nós e se relacionar connosco. Amém? Depois, imutável. Se Deus mudasse conforme o vento, a nossa fé ruía. Como isso não acontece, Deus é imutável, nós podemos confiar nele. E a nossa fé mantém-se
firme. Amém? Eterno. Temos de entender que Deus não se limita a tempo, não é dominado pelo tempo, Ele está acima do tempo. Antes de nós existirmos, Ele já existia, continua a existir e continuará a existir. Omnipresente. Deus está em todo lugar, em todo o momento. Não há espaço que possa limitar o nosso Deus. Ele enche toda a terra com a sua glória. E por fim, a unidade de Deus deve-nos cautelar quanto à tentativa de destacar um atributo ou outro de Deus. Devemos sim entender que há momentos que um ou outro atributo é mais destacado, ok? Dependendo da situação. Mas Ele é todos esses atributos que o fazem realmente o nosso Deus. Amém? Isso é incrível ou não é incrível? Amém? Quando nós compreendemos isto, qual vai ser a nossa reação? Contemplar, louvar o nosso grande Deus. Se nós realmente entendemos isso, não há como ficar indiferentes. E como há pouco falei, o que é incrível, fabuloso, fantástico, impensável, sabem o que é? É que mesmo, independentemente do seu tamanho, da sua dimensão, da sua grandeza, Ele se fez pequenino para vir a esta terra resgatar-nos, justificar-nos e permitir que diariamente, através deste relacionamento restaurado, vencendo o pecado, nós pudéssemos diariamente conviver, viver, caminhar com Ele. Amém? E isso aconteceu através de Jesus, o Filho de Deus e Deus. Jesus tomou para si todas as características que vemos de Deus, Jesus condensou nele. E por isso é que nós, nas próximas semanas, vamos falar sobre isso que Jesus falou. Em João, eu gostaria de vos desafiar a ler em João, podem iniciar João, ok? Vemos uma coisa muito importante sobre Jesus a destacar e a chamar para si o eu sou. Em João 8, vemos Jesus a responder a uma pergunta dos fariseus. Os fariseus fazem uma pergunta que é: quem tu pensas que és? E disse Jesus: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus perguntaram: você não tem sequer 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, a reação violenta dos judeus à afirmação eu sou aconteceu porque Jesus estava-se declaradamente, passando a redundância, a declarar como Deus. Então ele usa o título do eu sou, que Deus utilizou em Êxodo 3:14 com Moisés. Próxima semana vai então ver os 7 eu sous, ok? Muito famosos, diria eu. Declarações que Jesus faz sobre si mesmo, para entendermos mais uma vez o quanto é incrível este Deus todo-poderoso, enorme, maravilhoso, fez por nós. E quanto é acessível e o quanto podemos viver este privilégio maravilhoso. Então os 7 eu sous são: eu sou o pão da vida. Tudo no livro de João. Por isso desafio-vos a lerem o livro de João. Leiam, peguem em casa a ler isso. O livro de João é incrível. Fala sobre: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Não quer dizer que vamos fazê-los nesta ordem. Ainda vamos ver como é que vamos fazer. Mas vamos falar sobre cada um destes aspectos. Cada uma destas características que o eu sou, Jesus, puxa para ele, mostrando o que é Deus e mostrando o privilégio que temos de ter este relacionamento incrível, restaurado. Amém? Então, temos condições para contemplar a grandeza do nosso Deus? Amém? Boa!
Pelo menos temos aqui metade da igreja. Metade já é bom. Metade é muito bom. Temos condições para louvar o nosso Deus? Sim. Isso, obrigado. Temos condições para dizer aleluia? Aleluia. Agora sim, parecemos uma igreja a sério. Aleluia. Não vou cantar, amém. Se te entregares em contemplação do teu Deus, é impossível ficares indiferente. Amém?